Bem, antes de qualquer coisa, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, clicando nesse botãozinho vermelho que tem aqui, para vocês ficarem recebendo novas informações a respeito dos meus novos vídeos, tá ok? A primeira coisa que eu peço hoje, para vocês que estão assistindo meus vídeos a primeira vez, e também para avisar que eu tenho outros vídeos que eu já gravei e que eu venho gravando ao longo do tempo. Meu canal está começando agora e eu preciso muito da ajuda de vocês, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a diferença entre as três principais substâncias representantes das cefalosporinas, que é a cefalexina, a cefadroxila e o cefaclor, as três substâncias, né? Qual a diferença entre eles? Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar para vocês a respeito da história desses medicamentos. As cefalosporinas, elas são adquiridas através de modificação molecular de uma substância primária que a gente chama de penicilina, que todo mundo conhece por benzetacil, tá ok? Então a penicilina ela foi descoberta por acaso através de cultura de fungos e descobriu que esse fungo chamado penicillium, ele produzia essa substância e que essa substância era capaz de inibir o crescimento bacteriano de algumas cepas. Então, o que acontece? Foram estudados, ganhando novos estudos e nós fomos descobrindo como é que essas substâncias fazem para poder matar as bactérias, tá certo? Então, o que acontece? Nós descobrimos que esses antimicrobianos, a gente chama de penicilinas, elas adentram dentro da bactéria e bloqueiam a síntese de algumas proteínas que são bastante importantes dentro na parede da bactéria, para a parede da bactéria, e aí, a partir do momento que essa produção de proteína ela é bloqueada, a bactéria ela entra em desestruturação e aí ela acaba morrendo por apoptose, que é a morte celular programada, certo? Então, derivadamente da penicilina, nós temos as cefalosporinas, que é a cefalexina, cefaclor e a cefadroxila, elas fazem parte dessas cefalosporinas, sendo que cefalexina e cefadroxila fazem parte das cefalosporinas de primeira geração e o cefaclor faz parte das cefalosporinas de segunda geração, que já é o medicamento mais novo, o medicamento mais recentemente descoberto, através também de modificação molecular. Então, o que difere basicamente uma substância da outra é exatamente a composição química, porque alguns pegam um radical químico, outra pega outro radical químico, e é exatamente essa posição e o radical em si que vai dizer onde ela atua, o tempo que ela passa no corpo fazendo o efeito, e também em relação à posologia, porque a cefalexina geralmente ela é usada 4 vezes ao dia, ou seja, de 6 em 6 horas. Eu já vi prescrição também de cefalexina para ser usada de 8 em 8 horas, mas só que é uma coisa mais rara, certo? E a cefalexina, é importante dizer que é um medicamento de escolha para tratamento de infecções de urina e outros tipos de infecções em mulheres grávidas, por ele ter um baixo potencial ou nenhum potencial de atravessar a placenta e causar prejuízos ao feto, certo? E no caso da cefadroxila, que também é uma cefalosporina de primeira geração, a posologia dela é apenas de 12 em 12 horas, enquanto a da cefalexina ela é de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia. Eu vou usar a cefadroxila apenas 2 vezes ao dia, ou seja, eu tenho mais comodidade. Eu tenho mais comodidade por quê? Mais comodidade porque eu posso usar a cefadroxila 8 da manhã e 8 da noite, por exemplo, enquanto eu tenho que me acordar meia-noite para tomar cefalexina, né? É uma coisa não muito agradável, porque se eu for distribuir esses horários, pode não ser muito agradável, e aí a não adesão a esse tipo de terapia de determinadas infecções que são tratáveis através desses antimicrobianos pode favorecer o aparecimento de resistência bacteriana que vai ser no futuro próximo um tema de vídeo a ser gravado para vocês. Como é que as bactérias aprendem a se defender dos antimicrobianos? Então, cada bactéria e até mesmo uma só bactéria aprende vários mecanismos
de se defender contra os antimicrobianos. Então, para encerrar esse vídeo, só reforçando para vocês de novo, a principal diferença é que mudam-se os radicais, e quando se muda esses radicais, vai mudar a maneira como esse antibiótico vai adentrar nessa bactéria e, consequentemente, também o tempo de vida útil que ela vai passar. Por isso que muda a posologia. Uns são tomados de 6 em 6 horas e os outros são tomados de 12 em 12 horas, como é o caso da cefadroxila. Já o cefaclor, que é uma cefalosporina de segunda geração, ele é usado geralmente de 8 em 8 horas. E aí a duração do tratamento, o que vai dizer a duração do tratamento é exatamente qual é a bactéria, qual é o seu grau de resistência e também se aquela bactéria vai responder ou não, porque existem exames hoje que as pessoas fazem para poder saber quais são os antibióticos que aquela bactéria causadora da infecção vai responder adequadamente ou não, se ela é resistente ou se ela é sensível. Então todos esses antimicrobianos que eu falo nesses vídeos, eles precisam ser passados por testes, antibiograma que a gente chama, para saber se ele realmente é eficaz contra determinado tipo de infecção. E é assim que eu fecho esse vídeo, pessoal. Muito obrigado, deixe o seu like e se inscreva no meu canal.